Fala aí, pessoal, vamos começar a apresentação dos ex-presidentes da ACE. Começando pelo José Nilson, primeiro ex-presidente. Depois dele foi o Alder. E depois veio o Everton. E aí o João Etner. O Willer. A Nilce. Vale, quem que é esse? Sou eu, Joelson. E depois de novo José Nilson, foi o segundo mandato dele. Francisco de Assis. Francisco Soares. Erivelto. E depois, rapaz, de novo Joelson. 2 quadros aqui e ali. A Silvia. E por último, a Érica. Então, depois nós vamos explicar melhor. O Francisco Suderlan, com esse sinal, já falecido, infelizmente, foi o primeiro presidente há muito tempo, no ano de 1977. E com o passar do tempo, surgiram alguns problemas, algumas coisas ruins foram acontecendo e a associação precisou parar. As atividades foram encerradas. Então houve o desenvolvimento de uma nova associação, em 1983. E José Nilson começou a presidir essa associação. E o resto é história. Hello, pessoal, boa tarde. Eu sou o Nilson. E esse é o meu sinal. Certo? Eu vou explicar como foram as eleições para a presidência da ACE, onde eu fui o primeiro presidente em 1983. Eu vou começar a explicar agora como aconteceu, que eu me tornei presidente. Nós éramos 3 candidatos, eu, Alder e o Francisco Brito, e nós juntamos algumas pessoas e as convidamos para uma palestra e debate no auditório do ICES. Ficamos na dúvida de como seria. Pedimos o prédio do ICES emprestado, mas o diretor da época não aceitou. Com isso, a gente precisou ocupar outra instituição e eu recebi ajuda na organização e o governador liberou o empréstimo da localização para a ACE em 1983. Como presidente, recebi muita ajuda: limpeza, comida, organização, registro, muita ajuda. O Antônio Campos veio para cá, para Fortaleza. Eu o agradeci por vir, nós conversamos. Ele era representante da federação. Ele queria ajudar, nos mostrou a ata da Associação de Belo Horizonte. Nós lemos, emprestou pra gente, para que Maria do Carmo, Alder e eu pudéssemos ler. Então ele guardou, após aprovado. O Fernando comprou e me deu a ata de reunião, discursos e exigências da lei que o presidente da CBDS, o Mário Pimentel, cobrava. Agradeci, me despedi do Antônio, que estava voltando, contatei pedindo ajuda com a associação a Ângela, uma presidente de uma associação de fora. Ela concordou e tive a experiência de ver palestras, ver as organizações, e isso foi importante, né, para organizar. Eu vi também, eu esperei o Erivelto ler a ata de BH, tirar algumas coisas e colocar outras. Agradeci, muito inteligente. Ajeitei os documentos para mandar para o governo.
demorou uns 3 meses para preparar tudo. Tive a ajuda do Alder, do Pedro. Foi tudo de graça. Não paguei nada para a associação. A gente tinha pouco dinheiro, algumas poucas coisas, como ônibus, gasolina só. Foi criado a ACE, no meu nome, em 1983, certo? Nós divulgamos, organizamos, tudo certo. E aí depois nós divulgamos cartas e a associação, de forma segura, com atas. E no final do meu mandato, o Alder me substituiu para presidente. Muito obrigada pela ajuda, lutamos muito e nós tivemos muitas conquistas. Esse é o Alder. Ele foi meu marido, já faleceu. Percebem que tem um fitilho preto na moldura? Isso é porque ele se foi já fazem muitos anos, fazem 30 anos. Ele, junto do José Nilson, já estavam combinando quem seria o próximo presidente. Então, primeiro foi o José Nilson, e aí depois o Alder conseguiu. Oi, tudo bem? Hoje é o Dia Nacional do Surdo. O meu sinal é esse. Sou o Everton. Eu sou o terceiro ex-presidente da ACE. O primeiro foi meu irmão, José Nilson. O segundo foi o Alder, já falecido, tá no céu. E o terceiro foi eu. Nós lutamos bastante para erguer a ACE. Na época ainda não existia a associação, não tinha nada. Nós tivemos a iniciativa de mobilizar a comunidade surda e finalmente criar a associação. E foi uma época que a Libras ainda não era reconhecida. Só existiam associações nos estados do sul do Brasil. Aqui no Nordeste só tínhamos associação no Maranhão e na Bahia. Todas muito longe, muito distante, e com o passar do tempo pensamos em criar a Associação do Ceará. A partir dela, outras associações foram criadas e hoje tivemos diversas associações de surdos. A ACE foi a primeira associação de surdos de Fortaleza. Após a criação dela, foram formadas outras associações, como a de Maranguape, Iguatu, Juazeiro, entre várias outras. Foi criada inclusive a Federação dos Desportos Surdos, que só foi possível devido à quantidade de associações criadas e filiadas. No início, a ACE parecia um bebê que vai se desenvolvendo aos poucos. Eu fui presidente e diretor por um bom tempo. Acompanhei o desenvolvimento da ACE e até hoje ela permanece lá na Avenida Bezerra de Menezes. Na época ela não tinha um prédio fixo, nós precisávamos pedir emprestado alguma casa para nos reunir, levar todos os materiais para o local e combinávamos de nos reunir aos sábados. E quando o encontro acabava, tínhamos que levar todos os materiais de volta, pois todos os encontros eram em locais cedidos, emprestados. Tempo depois eu pensei em alugar um espaço. Nós usamos para hospedar todos os materiais e realizar os encontros. Aí mais um tempo depois a associação foi se estabelecendo melhor. Nesse período a ACE ainda não tinha um prédio próprio. Mas juntos com a APADA nós conseguimos o espaço da Bezerra de Menezes, mais ou menos em 1995. Eu atuei como presidente e vice-diretor e agora sou apenas um associado. E ajudo no que for necessário, pois eu gosto muito da ACE. Importante falar que o diretor trabalha muito, tem muitas atribuições. É muito difícil receber apoio financeiro do governo, nós precisamos lutar bastante para conseguir. Vamos construir uma diretoria forte que lute, consiga recursos, contribuindo para um futuro melhor ainda para a associação. Vocês, crianças surdas, que ainda não conseguem a associação,
Vocês precisam crescer e no futuro vocês podem ser diretores, presidentes, além de votarem e serem votados, certo? Espero que esse vídeo em alusão ao Dia do Surdo, com foco na criação da ACE, tenha ficado claro. Um abraço a todos e tchau! Bom dia, pessoal. Eu sou o João Eckner. E esse é o meu sinal. Eu também fui presidente da ACE entre o período de 1991 e saí no ano de 1993. Abraço, saudações a todos da ACE. Oi, gente, tudo bem? Queria agradecer ao companheiro que trabalha no Felipe Smaldoni pelo convite para mostrar aos alunos aspectos importantes sobre a Associação de Surdos do Ceará, sobre a sua história e seus ex-presidentes. Então, eu me chamo Willer e o meu sinal é esse. Já conheço alguns, prazer em conhecer os professores. Alguns já conheço desde muito tempo, alguns são mais novos, prazer a todos. Então, fui aluno do ICES e eu cresci junto com outras personalidades que também foram presidentes da ACE. A escola era nosso ponto de encontro, onde a gente se reunia para bater papo, discutir e fora dela também. Até que em um desses encontros eu decidi me candidatar para presidente em 1993, eu ainda era bem jovem. Nesse período de eleições e com o tempo eu fui observando, conhecendo personalidades surdas de outros locais que vinham para cá. E como eu era muito curioso, fui assistindo algumas palestras, participei de encontros, campeonatos, associações, convidei pessoas de outros estados, além de continuar a minha carreira na educação, né? Continuei curioso por palestras, convidando pessoas para o governo, prefeitura, etc. Além disso, vários outros surdos de outros lugares vinham e ficavam bastante impressionados, fora todo o conhecimento que eles adquiriam. E foi muito importante para a criação. Então, eu me propus para a votação de presidente da ACE, participando dessa luta, onde eu pude aprender o valor da associação. Sou muito grato à ACE. E é muito importante essa luta coletiva, em comunidade. Eu também lutei muito para conquistar o ensino médio no IEC. Conversei com a secretária e o diretor, consegui colocar o ensino médio lá. O ICES também aceitou a nossa luta com 3 professores surdos e intérpretes. Também organizamos a emissão de CNH e muitas pessoas se interessaram. Então é muito importante as pessoas participarem, aumentarem o conhecimento. A língua de sinais está presente no mundo inteiro, incluindo a Libras aqui no Brasil. Nós também devemos nos mobilizar para criar mais cursos de Libras. Mais importante, principalmente para vocês do Felipe Smaldoni, é estudar e visitar também a ACE, interagir com a comunidade surda, conhecer nossa cultura, teatros, festas mensais. Toda essa experiência distinta, política, na educação, nos esportes, na saúde, é muito importante. Vocês, inclusive, respeitarem, serem graças à história da associação. Quero agradecer os ex-presidentes, todo mundo que construiu. Até logo, um abraço a todos. Espero que vocês possam vir visitar a ACE no futuro. O tempo foi passando e adivinha só o que eu fiz. Sou eu, a Nilce. Antigamente eu fazia parte da ACE, as pessoas me motivavam muito a me candidatar para presidente, mas eles diziam, não, nada a ver, diziam que eu devia tentar, e isso me convenceu. Eu tentei, me inscrevi para as eleições e consegui. Fui me organizando, trabalhando muito, lutando muito, não foi fácil. Trabalhei muito, ajudei na secretaria com estatísticas, muitas coisas, várias coisas. Fui aprendendo, adquirindo bastante conhecimento sobre a importância da associação, né? Eu já estava acostumada a ficar só conversando no ICES, tendo as nossas reuniões, né? Mas aí tudo mudou e
Quando presidente, eu tive mais responsabilidades, trabalhei demais, me preocupava muito com a ACE. Queria ajudar a crescer, que várias pessoas pudessem conhecer ela por várias gerações. É por isso que eu incentivo muito vocês a no futuro contribuírem com a ACE também. Tem uma imensidão de ouvintes no mundo, mas nós todos somos minorias. Vamos construir a ACE juntos. Um beijo a todos. E a minha história sobre como eu me tornei presidente? As pessoas me incentivavam muito a me candidatar, mas ninguém se colocou. Então eu aceitei. Me candidatei e fui presidente por 2 anos. Acabou. Pronto. Em 1999, eu me candidatei de novo à presidência. E então eu voltei por 2 anos. Tudo foi muito bem feito, foi um ótimo mandato. E logo depois o Alder me sucedeu, né? Em 2017 eu tive algumas complicações e fiquei mudando de país a país. Sinto muita saudade do Brasil. Muito obrigado e tchau. Oi, gente, meu nome é Assis. Quando eu era criança, eu vi o Nilson criar a associação em 1983, né? Eu cresci assistindo todo o processo e aí acabei me candidatando à presidência também, né? Amo vocês, estarão sempre no meu coração. Obrigado a todos. O meu marido, Francisco, ele ganhou a eleição e se tornou vice-presidente. Foi muito para os esportes e para a saúde. Muito legal, muito bom. Gostei demais do seu mandato. E agora o meu Francisco tá lá no céu, né? Morreu por complicações no coração. E eu amo muito a Ásia. Obrigada a todos. A história da associação, ela começou com o Suderlan. Ele ajudou muito nas reuniões, né? E logo depois dele veio o Nilson, junto do Helder, que é meu irmão. Ajudei também com o crescimento da associação e foi assim até que eu me tornei presidente. E de novo, pela segunda vez, eu me candidatei, participei das eleições contra o Erivelto e ganhei de novo. Dessa vez fiquei na presidência por 3 anos. Foi muito bom, apoiei os esportes, o vôlei, o futebol, a natação, entre várias outras coisas muito importantes para a vida. Muito obrigado. Na associação, todos estavam muito quietos. Não nos colocavam para as eleições, né? Chamavam, ninguém dizia nada. Então, falavam, precisa, gente. Eu me candidatei, me propus, nos motivamos. Sou muito feliz pela ACE, guardo um carinho muito grande. Oi, gente. Eu sou a Érica, 12ª presidente da ACE. Olha só. Tchau, pessoal. Muito obrigada.